30 anos jornalismo UX. E para falar dos 30 anos de jornalismo da UX, hoje a gente trouxe aqui o professor Marcel Bocchesi. Oi, Marcel, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Oi. Tudo bem. Então seja muito bem-vindo aqui no Multiverso, né? É uma honra Obrigado. pra gente ter Obrigado. aqui conversando. Obrigado pelo convite. Então, Marcel, para começar, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é se apresentar para o nosso público. Quem é Marcel Bocchesi? Muito bem, eu sou jornalista formado pela UX em 2007. Trabalho aqui na UX desde 2002, então este ambiente aqui do Bloco T para mim é muito caro, é muito bom voltar aqui, dou aulas aqui ainda, né? Eu sou mestre em letras e doutor em letras, onde estudei jornalismo também e literatura. Eu coordenei por 5 anos o curso de jornalismo, de 2017 a março, na verdade fevereiro deste ano. E atualmente eu sou diretor da área do conhecimento de ciências sociais aqui na UX. E naturalmente continuo exercendo, né, o ofício de docente nas disciplinas de comunicação, do jornalismo, do tronco comum de jornalismo. Tronco comum de jornalismo não, disciplinas do jornalismo e do tronco comum de comunicação, né? E, enfim, a minha área de atuação aqui na UX são disciplinas do jornalismo, mas especificamente rádio e áudio. Então, se o Bloco T para mim é muito importante, este ambiente mais ainda, né? Então, assim, é rapidinho, né? Rapidinho, o Marcel Bocchesi é esse. E o que te motivou a escolher o jornalismo como uma profissão? Bom, eu costumo dizer, inclusive em aula, né, para vocês, inclusive que são meus alunos neste semestre, de jornalismo, profissão e prática, que eu não tinha, assim, uma escolha consolidada, né? Eu acho que é uma dúvida que muitos alunos têm, né? Até então, alunos do ensino médio, né? Mas eu sempre gostei de ler e de escrever. Não era nada compulsório, assim, mas eu sempre gostei de ler. E eu, à época, pensei em letras, tanto que depois fui fazer mestrado e doutorado, né? Mas isso foi uma coincidência. Mas inicialmente eu pensei em letras e em jornalismo, mas o jornalismo sempre me trouxe um pouco mais pela questão da audiência de rádio também, eu gostava de ouvir rádio. E eu entrei no jornalismo por isso, assim, não foi uma escolha, assim, eu não tenho na família alguém, né, algum primo, algum tio, enfim, que seja, nenhum é jornalista, inclusive, nem da família, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, ninguém é jornalista. Então, mas eu tive a sorte, né, de poder ir por um caminho que depois eu me identifiquei demais, né, então, mas basicamente foi essa a escolha. Que não foi bem uma escolha, assim, querendo ou não, foi uma escolha, mas não uma escolha diretamente relacionada ao curso, né. E como que foi o teu começo, então, no jornalismo, né? Aqui dentro da UX? Então, em 2001, eu tinha terminado, então, o ensino, que era segundo grau à época, né. Eu tinha terminado em 2000, terminei em 2000, fiz cursinho pré-vestibular na segunda metade do ano de 2000, e eu tentei o vestibular na URGS e aqui na UX. Na URGS eu não passei. Apesar que se eu tivesse passado, eu acho que eu não ia, porque, enfim, eu ia ter que me deslocar para lá, e aquela história de morar fora, né, e todo o investimento, e a mãe não sei se ia querer, e tem toda essa história também, né, e eu não sei se eu ia ter condições até de conseguir também me sustentar, afinal, à época, eu trabalhava, mas eu tinha que também, enfim, parar de trabalhar para estudar lá, mas eu não passei no vestibular, não foi por isso, né. Eu posso dizer, não, eu não fui porque eu não quis, não, eu não fui porque eu não passei. E passei na UX, né? Passei na UX e então eu comecei em março de 2001 aqui na UX. E já a época, mais ou menos, o sistema era como hoje, assim, algumas disciplinas, você não precisava fazer todas as disciplinas, mas eu sempre fiz 3, 4 disciplinas, né? Tanto que demorei um pouquinho mais para me formar, mas nem tanto. E neste meio tempo do jornalismo, eu logo no segundo semestre eu tive a oportunidade de ter uma vaga aqui no prédio, no laboratório de rádio, que é aqui do ladinho, né? E também fiz um curso, depois de uns 2 anos, fiz um curso de sequencial de rádio, né? Então um curso de 360 horas, que à época eram os chamados cursos sequenciais de extensão. Então eu pude aprofundar os conhecimentos de rádio. Só para você ter uma ideia, 360 horas hoje em dia é a carga horária mínima de uma pós-graduação, né? Então foi um curso de fôlego, assim. Eu acho que ele durou 1 ano e meio.
Então eram disciplinas além do curso de jornalismo, obviamente. Aproveitei algumas que eu já tinha feito no jornalismo para o curso, mas fiz outras tantas. E eu lembro que teve alguns semestres ali que eu fazia 8 disciplinas, 7 disciplinas, assim, porque somavam o jornalismo. Eu não parei o jornalismo, né? Continuei. E nesse meio tempo, então, eu já era funcionário do laboratório de rádio, onde eu trabalhava com as aulas de edição, né? Então, os alunos com aula de rádio, com aula de rádio, de construção de jingles lá em publicidade e tal. Eu era o técnico de rádio, de áudio e também de rádio, enfim. E eu também pude fazer cursos vinculados daí à área do áudio digital, né? Isso tudo porque eu acho que tenho certeza que a gente tem que buscar conhecimentos além da graduação, né? Vocês estão aqui, não é uma disciplina, vocês não estão no ar numa disciplina, estão via um estágio que a agência proporciona a vocês. Então vocês estão nessa lógica, nessa pegada aí também, de buscar conhecimento além das disciplinas, né? Não que as disciplinas não tenham. Elas têm teoria, têm prática ao longo do curso inteiro, mas enfim, daqui a um pouco eu já estou falando do jornalismo em si, da grade de programação, né? Mas eu acho que eu respondi, né? Respondeu, com certeza. E, Marcel, como tu disse, tu atuou como coordenador do curso de jornalismo aqui da UX até esse ano, né? E conta pra gente como é que foi essa experiência de ser coordenador do curso. Assim, bom, para começar foi o convite me encheu de orgulho, né? Em 2017, então, eu era professor da UX desde 2011, eu tinha 6 anos como professor. Eu já tinha tido uma experiência de gestão, claro que nem se compara a experiência que eu tive quando se pensa em coordenar um curso, né? Histórico, do jeito que é como é o curso de jornalismo da UX, 30 anos neste ano. Mas eu tinha tido uma pequena experiência e boa experiência, importante experiência como coordenador de monografias, que era uma tarefa que era vinculada a um professor que não os coordenadores de curso. Hoje em dia já é uma tarefa dos coordenadores de curso. E à época, então, isso para o Sr. Jacó, eu acho que é importante mencionar também as pessoas que nos dão oportunidades, né? Em 2013, o professor Jacó me chamou para eu ser coordenador de monografias daí, não do jornalismo, né? De todos os cursos da comunicação. E em 2007, a professora Maria Carolina Rosa Gulo, que era, à época, a diretora, né? Se não me engano, na época ainda centro de... Na verdade, no criado Centro de Ciências Sociais, ela me fez o convite, então, para substituir o professor Álvaro Benevenuto, né, na coordenação do curso. O professor Álvaro depois deu aula para nós aqui, eu acho que mais 4 anos. Ele saiu há 1 ano, mais ou menos. Então, o convite me encheu de orgulho o orgulho que eu tive, né, a felicidade que eu tive, comparar se equivalia à responsabilidade, né? Que era, então, conhecer de forma mais intensa a grade de programação, porque quando nós somos professores a gente conhece o curso, obviamente, mas a gente fica nas nossas disciplinas ali, né? A gente não tem, a não ser que faça parte do núcleo docente estruturante, do NDE ou do colegiado, a gente não tem a visão, assim, ampla do curso. E eu tive que, então, ter o conhecimento das disciplinas, a questão da gestão, né? Então, lidar com orçamentos, lidar com, mais do que nunca, o pessoal, que no caso são os outros públicos, né? Ou públicos diferentes, ou seja, os meus colegas, né? Eu passei, então, a gerenciar um curso eu passei a ser, digamos assim, chefe dos meus colegas, que inclusive já tinham sido os meus chefes. Como, por exemplo, o professor Jacó, menciono novamente, e a professora Maliva. Mas a gente sempre levou assim... nós somos amigos e profissionais, né? E, às vezes não mais profissionais do que amigos, mas às vezes o profissional vem antes, às vezes a amizade vem antes, enfim. Mas eu acho que levando sempre essas duas questões, a gente consegue avançar. Então, ter o respeito dos colegas, ter o respeito dos alunos, lidar com questões burocráticas, é difícil aprender isso, né? Então, a questão dos prazos, a questão desde cadastro de um evento do jornalismo na extensão até um evento, um intercom que se organizava internamente, enfim, né? A ida dos alunos, a seleção dos trabalhos a serem enviados. E matrículas, que é algo que é bem importante, algo que também é muito desafiador, que é a programação acadêmica das disciplinas, a ocupação dos docentes. Então,
quais professores vão dar quantas disciplinas, quais disciplinas, isso é gestão diretamente relacionada ao coordenador de curso, né? Isso é muito difícil, mas, enfim, aos poucos evoluía-se, né? Aprendia-se, errava-se na tentativa de acertar, e assim, acredito que tenha dado certo também, porque eu fiquei 5 anos, né? Mas nunca assim com a ideia de nunca errar, mas de nunca tentar acertar, né? Ou melhor, de nunca deixar de sempre querer acertar, né? Porque a gente aprende a gente aprende na prática muitas coisas, né? Outras não, daí tem capacitação, tem os colegas que nos ajudam, né? Mas enfim, de uma maneira geral, os desafios sempre são muito grandes, né? Com certeza. E atualmente, né, tu é o diretor da área de conhecimento de ciências sociais, né? Justamente. Quais foram as mudanças nessa transição de cargo que aconteceram? Assim, dá para se dizer assim que é uma... assim, não que seja parecido... Os caminhos parece que são assim semelhantes, né? Então, os degraus, né? Então, se como coordenador de monografias eu fui para a coordenação de jornalismo, foi um degrau grande, né? Que eu pulei, o desafio era grande. E agora, então, o desafio é um outro degrau, o desafio é grande, maior ainda, né? Mas daí eu já com mais experiência de gestão. Porque se um coordenador de curso tem, isso basicamente não foi só o que eu mencionei, mas mencionei muitas das ações, o diretor tem mais ações ainda, né? Elas não são mais importantes ou menos importantes, né? Mas elas são quantitativamente, com certeza, são mais ações, né? E qualitativamente ações, sim, pontualmente mais importantes, porque, querendo ou não, agora eu sou gestor de tantos cursos, né? Então, mais de 15 cursos, de uma maneira, assim, se pensarmos o campus sede, né? De tantos coordenadores e de tantos alunos, né? Então, o guarda-chuva da área das ciências sociais é bem grande, né? Então, economia, contábil, os cursos, né, de economia, ciências contábeis, comércio internacional, administração, gastronomia, turismo, todos os cursos tech, ou melhor, a maioria dos cursos tech, aqui os cursos da comunicação. Então, são tantos cursos que tem tantos coordenadores, que tem tantos alunos, que tem tantas... Por exemplo, a programação acadêmica a gente está produzindo agora, né? Então, os desafios, né, de poder conseguir equalizar, né, tudo isso. E também um grande desafio... E isso é importante estar à frente desse desafio, né? Que é estar como diretor de uma área que possui cursos em todos os campi da UX. É a única área que possui cursos em todos os campi da UX. Então, e nos campi da UX, vocês sabem que há os diretores acadêmicos, né? Os diretores acadêmicos, como é o caso de Bento Gonçalves e até mesmo o próprio sub-reitor, o professor Fabiano Larentes. Então, também conhecer mais pessoas, conhecer pessoas que a gente... a comunicação de troca de informações, né, de apoios, né? Então, é bem... Assim, o salto foi esse, né? E faz... Enfim, fez março, abril, maio, né? Então, foram 3 meses, né? Ontem encerrou o 3º mês. Então, de bastante aprendizado, assim. Eu não fechei o ciclo, como eu costumo dizer ainda eu estou com ações novas, né? Por exemplo, agora é a primeira vez que eu estou com os coordenadores, né? E todo o pessoal de apoio da UX, construindo a programação acadêmica para o próximo semestre. Porque em março, quando eu assumi, ela já tinha sido construída. Então, eu não passei por todos os ciclos ainda. Estou passando por eles, né? Então, mas, enfim... É o combustível para nós, né? E aquela lógica que eu levei desde a coordenação de monografias lá, né? De não nunca se furtar em querer acertar, mas saber que nem sempre se acerta. Eu levei para a graduação, para a coordenação da graduação e agora para a direção, enfim, porque a gente não muda, a essência não muda, né? Mas os desafios mudam, naturalmente. E como tu tá contando aí pra gente, né, todas as tuas experiências, qual a experiência mais gratificante que o jornalismo te trouxe? Foram várias, mas a mais gratificante é ter a oportunidade de lecionar na área, né? No caso, o jornalismo da UX, né? O curso de jornalismo da UX é lecionar na área. Quanto à profissão, é poder conhecer pessoas e poder conhecer e contar a história de pessoas.
assim como o jornalismo, de uma maneira geral. Mas como o jornalismo da UX, aqui, com a experiência aqui em Caxias, né, é poder lecionar, assim, que é algo que eu descobri ao longo do tempo, assim, que eu tenho uma grande paixão, né? E eu nem imaginava lá, quando eu comecei o jornalismo, em um dia da aula. Nunca passou pela cabeça isso. Mas, claro, fazendo o mestrado, depois o doutorado, enfim, isso vai acontecendo também. A gente tem as chances, né, e tem que aproveitar elas. Enfim, de uma maneira geral é isso. São perguntas bem importantes, assim, é difícil eu resumir às vezes, né? Mas eu tô tentando, assim, como eu sou da área do rádio, eu sei que também não posso ficar enrolando muito, no bom sentido, né? Tô tentando ser objetivo também nas respostas. E, Marcel, para finalizar, Sim. pode dar um conselho, alguns conselhos pro pessoal que tá no curso e vai se formar daqui a pouco? Sim. Bom, eu já dei, inclusive, eu repito agora. É aproveitar os ambientes da universidade, tá? Além das disciplinas, para ampliar o leque de relações pessoais, de amizades, inclusive, de produções de conteúdos diversos, né? De experiências, acima de tudo. Essa é uma dica muito importante. E a outra, digamos assim, relacionadas ao próprio curso, é aproveitar todas as disciplinas, mesmo que tenhamos mais gosto por uma área do que pela outra dentro do jornalismo. É normal isso. É normal a gente gostar mais de rádio, ou mais de TV, ou mais, mais da área do webjornalismo. Enfim, né? Apesar que a convergência, tudo hoje está tudo muito misturado, as produções estão. Mas cada linguagem tem as suas características e se a gente... isso eu digo em aula, assim, às vezes você pode ter o sonho, e é importante que tenha, de estar numa emissora de televisão, por exemplo, mas a porta de entrada pode ser, sim, o rádio, né? O rádio pode te dar uma bagagem para atuar na TV. O bastidor lá na TV pode te dar a bagagem para ser um bom produtor de rádio. Claro que tem diferenças, né? Mas não deixar aquela disciplina eu vou fazer eu não sou fã do impresso, assim, então eu vou levar de qualquer jeito. Não, e outra também, busquem conhecimento também técnico, né? Porque as disciplinas do curso têm, mas eu lembro como se fosse hoje numa disciplina, na época chamada revista, eu acho que era Projeto Experimental 2 Revista, eu acho. Que hoje seria a oficina de jornalismo impresso, onde se produz ali um conteúdo vinculado, né? A produção mesmo de... E à época não se tinha aula de edição, de diagramação. E eu tinha o meu notebook lá, meu notebook humilde lá, mas a professora Branca, inclusive, ela sabia editar. E eu colava nela, assim, eu dizia, como é que faz? Ela ia me ensinando e tal. E eu fui o editor do produto da disciplina. O editor geral, claro que eu não produzia o conteúdo inteiro. Mas eu ficava ali editando o conteúdo, recebendo as matérias. E isso me deu uma prática importante. Por mais que eu não tenha trabalhado nunca no mercado, na edição, né, na diagramação, me ajudou como? Depois, quando teve uma oportunidade de dar uma disciplina chamada TecCom, Tecnologia de Comunicação, que eram 3 softwares, né? Um era o InDesign, e registro aqui o apoio à época do professor Ronei Teodoro, que praticamente me passou o conteúdo da disciplina. À época, isso faz tempo, acho que faz uns 6, 7 anos. Mas eu já sabia InDesign. Por quê? Pela experiência daquela disciplina. Eu já sabia, claro que aprendi com ele e depois, só que fica mais fácil, né? Então eu já tinha editado uma revista inteira de 48 páginas. Né? Então isso aí também às vezes não acontece nada, mas aproveitem as oportunidades. Afinal, como eu sempre digo em aula, vocês investem dinheiro estando aqui e tempo, né? E com o tempo do jeito que está ali fora, para vir para a UX, né? Não é fácil. Então aproveitar, né? Só que ok, às vezes a gente não tá bem, às vezes tá cansado, isso é normal, final do semestre, digamos, mas não perder essas chances. De uma maneira geral e aproveitar os professores também. Aproveitar os professores. Eu gostei daquele professor, eu me identifiquei mais com ele e tal, fazer mais perguntas, trocar mais e-mails, explorar no bom sentido, né? Explorar mais aquele professor, colar nele, pedir dicas de livros e tal, porque nem sempre todo mundo faz isso. E às vezes se perde uma grande chance fazendo isso, né? Porque a gente pode ir além e mais, né? Ou seja, não passar pela universidade, sim fazer direito, né? Fazer direito. Basicamente é isso.
Então, Marcel, muito obrigado por ter aceitado vir aqui no Multiverso. Muito obrigado por ter participado. Muito bem. E eu agradeço o convite, parabéns pela iniciativa. Deixo aqui um abraço ao supervisor, o professor Jacó, né? Um abraço a vocês e também aos supervisores da agência experimental, né? E vamos lá, vida longa ao nosso projeto aqui. Então é isso, um abraço a todos e esse foi o especial de 30 anos de jornalismo da UX de hoje. 30 anos jornalismo UX.